Glória a Deus. Cumprimento a todos. Que Deus abençoe a tua vida. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quero agradecer a Deus por cada inscrito do canal. Que Deus venha guardar, que Deus venha livrar os inscritos do canal e também os familiares. Que Deus venha curar, que Deus venha abrir as portas, que Deus venha abençoar grandemente. Eu quero agradecer cada inscrito do canal. E quero também pedir para aqueles que não são inscritos do canal pudessem se inscrever para estar nos ajudando. Eu vou ficar muito grato. Então que Deus abençoe a tua vida. Porque Deus, Ele é fiel e Deus é maravilhoso. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Então que nós viemos buscar esse Deus tremendo. Que Ele está tão perto de nós, para nós buscar Ele, né? Ele está do nosso lado. Quando nós clamamos a Ele, quando nós clamamos a Deus, Ele de coração, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve. Se a gente crê que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele está disposto a nos ajudar, a nos guiar, para nos salvar, porque Deus ele enviou Jesus para salvar a humanidade toda. Então imagine como esse Deus ele é maravilhoso. Sem esse Deus nós não podemos fazer nada. Enviar o único Filho para morrer por toda a humanidade, mesmo nós ainda pecadores, mesmo nós falhos, Deus ele nos ama. Deus ele nos ama. Deus ele todos os dias, Deus ele nos dá a oportunidade. Então que nós viemos abraçar essas oportunidades que Deus nos dá para buscar Ele, buscar enquanto há tempo. Porque Ele está à disposição para nos ajudar, mostrar o caminho, mostrar a verdade. E Ele nos deixou um manual que é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia que contém a palavra de Deus. E está tudo ali certinho para nós, bem explicado. Então Deus ele é tremendo. Esse Deus é tremendo. O Criador dos céus e da terra, Ele é tremendo. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história. Basta nós querer, basta nós abrir o coração para Ele. E se nós olhar na Bíblia, na Bíblia, a história das pessoas que Deus ele fez uma grande obra, que Deus usou grandemente. E Deus ele quer nos usar nesse tempo, nesta geração, nesse tempo de trevas que nós estamos vivendo. Deus ele quer levantar homens e mulheres, para ser usados por Ele. Então nós temos que aceitar o chamado de Deus. Deus ele quer nos usar no meio da parentela, Deus ele quer usar no meio dos colegas, Deus ele quer nos usar em todo lugar. E Jesus ele vai falar para os discípulos, né, para que os discípulos orem. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. O último tempo. E nós temos que despertar, nós temos que acordar para buscar Deus, para encher as nossas lamparinas de óleo, nós revestir das armaduras de Deus para poder resistir os dias maus. Porque sem óleo na lamparina, sem a armadura de Deus, nós não vamos conseguir vencer as astutas ciladas do inimigo. E ele tem colocado coisas na cabeça das pessoas. Dúvida, incerteza, medo, preocupação. É isso que o inimigo faz, porque o que acontece? Quanto mais pessoas ele desviar
fazer com que a pessoa desvie do caminho da salvação, ele vai fazer isso. Colocando heresias, colocando falsas doutrinas. Então o inimigo, ele conhece a humanidade mais do que nós mesmos. Imagina, ele estava lá com Adão e Eva, lá ele fez com que Eva comesse do fruto proibido, desobedecesse a Deus e fosse expulso do paraíso. Então olha só como que o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Então, se nós não se revestir das armaduras de Deus, se nós não se preparar, se nós não buscar Deus, direcionamento de Deus, o inimigo ele vai enganar. E é isso que ele está fazendo, enganando muitas pessoas. Enganando muitas pessoas. Então que nós venhamos buscar Ele, entregar as nossas vidas, porque Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas. Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas. Se nós olhar, Deus ele sempre cumpriu as promessas na vida das pessoas. Deus ele sempre cumpriu. Nós que temos que estar debaixo da promessa. Nós que temos que estar debaixo da promessa. Deus ele fala para Noé construir uma arca. Noé constrói a arca. Então olha só a importância de nós crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Então Deus ele é fiel, ele vai cumprir. Jesus ele vai voltar a buscar a igreja. Os sinais estão aí. Os sinais, nós temos que se preparar para esse grande e glorioso dia de nós encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Daí vai acabar o sofrimento. Então Deus ele sempre cumpriu as promessas que ele fez. Deus ele cumpre as promessas. Ele vai vir buscar a igreja. A igreja de Cristo. Jesus ele vai buscar. E está mais próximo do que nunca. Então Deus ele fala para Noé construir uma arca. Queria derramar um dilúvio, queria mandar um dilúvio. Noé constrói a arca. E as pessoas não dão crédito. Parece até o dia de hoje. As pessoas não dão crédito que Jesus está voltando. Que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. E as pessoas que não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Daí Jesus ele vai falar para os discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então é esse o caminho. Neste mundo só tem dois caminhos: salvação eterna, vida eterna com Deus, ou condenação eterna. E Deus ele nos dá oportunidade, todos os dias, Deus ele nos dá a oportunidade de melhorar cada dia, não que nós sejamos melhores, porque todo dia nós erramos, todos os dias nós falhamos, mas a diferença daquele que crê em Deus, crê na palavra, que levanta e continua a caminhada. Levanta, pede perdão e continua a caminhada. Porque o que o inimigo ele quer? O inimigo ele quer que as pessoas desistam da salvação. A pessoa ela vai lá, peca lá, não adianta mais,
eu já pequei, já, agora Deus não vai me perdoar. Deus, ele perdoa pecado. Deus, ele perdoa. Então, Deus, ele é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Jesus, ele é o nosso advogado, ele morreu por nós. Então, enquanto Jesus ele não vem como juiz, ele é o nosso advogado. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o nosso intermediador. Então nós não precisamos de homens. Nós não dependemos de homens para chegar até Deus. Somente através de Jesus, que morreu por nós. Então, Jesus, ele é o nosso intermediador. Ele enviou o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, que nos guia, que nos fortalece no Espírito Santo. Então, o inimigo, ele quer fazer com que as pessoas desistam da salvação. O inimigo, ele coloca coisas na cabeça das pessoas, dizendo que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Tem jeito enquanto tiver vida, há esperança. Enquanto a vida há esperança. Pode ver aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Jesus vai dizer para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, teve esperança para aquele homem aquele ladrão que estava do lado de Jesus ali, que foi crucificado ao lado de Jesus, ele teve oportunidade até na hora da morte. Então Jesus, ele é a nossa oportunidade. Jesus é a nossa salvação. Que nós viemos se apegar nele, que nós viemos buscar ele. Então, Noé, ele constrói a arca, Deus manda construir a arca e ia mandar um dilúvio. E Deus manda o dilúvio. E Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras foram salvos. Então olha só como que Deus ele nos dá a oportunidade. Sempre Deus nos dá a oportunidade. Basta nós queremos, basta nós agarrar essa oportunidade. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Então, todo dia Deus nos dá a oportunidade para se arrepender, para melhorar na presença dEle. E também Ele dá a oportunidade para nós conhecer Ele mais. Então Deus, ele sempre nos dá a oportunidade. Então Deus, ele fala com Noé para construir a arca, que ele mandaria um dilúvio. Noé constrói e é salvo Noé e a família dele. Deus, ele quer nos levantar, Deus, ele quer levantar homens e mulheres para que através da vida desses homens, dessas mulheres, famílias sejam alcançadas. Famílias venham se achegar até Deus. Famílias venham conhecer a Deus. Famílias venham entregar as suas vidas para Deus. Então Deus, ele é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é um Deus de amor, de misericórdia. E Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Basta nós querer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então Deus, ele quer levantar pessoas para que através das nossas vidas, pessoas venham a ser alcançadas.
Se a gente analisar lá em Atos, olha só como que Deus ele quer salvar as famílias. O inimigo está entrando no meio das famílias. O inimigo ele está bagunçando, desconstruindo a família. E Deus ele sempre quis alcançar as famílias. A gente vê aí aumentando filhos contra pais contra filho, colocando desconstrução no meio da família. Deus ele quer levantar pessoas para que através da vida dessas pessoas, família seja alcançada. É interessante que lá em Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro vai chegar na casa de Cornélio. E através da vida de Pedro, a família de Cornélio conhece a Cristo. É revelado a Cornélio e sua família o Jesus que morreu por toda a humanidade. Eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram batizados nas águas. Deus ele tem promessa para todos. Deus ele tem promessa para todos. Jesus ele foi preparar lugar. Lá no versículo 34 do capítulo 10. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por vontade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Então olha só como que Deus ele é tremendo. Então, pelo nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Então, Deus, ele perdoa pecado. Não importa o que você fez, é só se humilhar diante de Deus, pedir perdão em nome de Jesus. E Deus ele perdoa. Pode ver, ó, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Aí enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão que tinha vindo com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que seja batizado este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então Deus ele quer salvar toda a humanidade. A porta da salvação está aberta para toda a humanidade.
para todos aqueles que creem no Evangelho, para todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. Então que nós viemos ficar firme no Senhor, que nós viemos dizer que nem diz Isaías, eis-me aqui, porque cada um, Deus ele vai usar de uma forma. Deus ele quer usar todas as pessoas, não tem ninguém melhor que ninguém, todos são iguais aos olhos do Senhor. Tem pessoas que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus, e tem pessoas que não agradam a Deus, mas todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus, todos que aceitar o chamado, Deus ele quer usar todos aqueles que estão à disposição para fazer a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Creia nas promessas do Senhor. A melhor promessa é a salvação, é a vida eterna. Então quero fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que vai estar ouvindo, vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha direcionar. Glorifica, Senhor, o teu nome na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.